Olá, meus amigos e minhas amigas do município de Pariconha. Eu vim gravar esse vídeo hoje para tentar esclarecer muitas dúvidas, indagações e opiniões particulares que, do ponto de vista até compreensível, mas equivocadas do ponto de vista técnico e científico, das interpretações que as pessoas e os pacientes estão tendo a respeito do teste rápido e o teste sorológico. Haja vista, isso passou a acontecer certamente depois que eu gravei um vídeo explicando sobre o 14º paciente, e com isso causou muitas dúvidas e indagações da fidelidade do teste rápido ou vice-versa a respeito do teste sorológico. Então, veja bem, onde os testes que servem de parâmetro para a detectação da Covid-19, eles são basicamente dois que estão mais acessíveis para o município, do porte do município de Pariconha, e para a população, que é o teste rápido e o teste sorológico. Eu vou tentar explicar aqui e elucidar muitas dúvidas e interpretações de forma equivocada do ponto de vista leigo, né, e compreensível da interpretação desses testes. Haja vista muito compreensível, né? A pandemia ela traz muita ansiedade, muita perspectiva, traz transtorno psicológico, enfim, todo um transtorno sociofamiliar que faz nos levar a interpretações muitas vezes equivocadas, mesmo não tendo as fundamentações técnicas. Então vamos lá. O teste rápido, ele tem as únicas possibilidades que pode existir a nível de resultado. O teste rápido ele pode ser negativo, fácil e evidente, né? Onde só apresenta a linha de controle, essa linha do controle do teste, e não aparece nenhuma linha para IgM, nenhuma linha para IgG, ok? O teste positivo, ele tem algumas nuances. Ele é o teste positivo na fase contaminante, que é quando apresenta só a linha para IgM e não apresenta a linha para IgG. Isso significa que esse paciente está na fase aguda, no início da infecção, e ele é positivo, 100% de chance de contaminar, necessitando ficar em quarentena durante o período requisitado, no mínimo de 14 dias. Uma outra situação é quando o teste ele é positivo, mas ainda contaminante, é quando apresenta aqui a linha do IgM e a linha do IgG. Mesmo que fracamente para IgM e forte para IgG, esse paciente ainda é contaminante, porque está apresentando ainda IgM, mas está se encaminhando para não contaminante, que é apresentando já um anticorpo IgG. Uma outra situação é que o paciente ele é positivo, só que agora não contaminante. É quando o teste rápido ele apresenta só a linha IgG. Ou seja, esse paciente ele é positivo, porém está na fase já de não contaminação, se encaminhando para a alta, de quarentena em alta do restabelecimento da infecção, após o 14º dia. Então, como vocês podem perceber, só existem essas possibilidades que podem acontecer no teste rápido. O 14º paciente, ele ficou praticamente inconclusivo, né, pela percepção de quem fez, mas na minha ótica não estava translúcida a linha aparecendo para IgG. Foi por isso que foi feito um teste sorológico para evidenciar negatividade ou positividade, né, porque não se tinha ainda a conclusão, apesar do resultado ter saído como positivo.
É esse teste que está tendo uma grande má interpretação e as pessoas estão se equivocando na sua interpretação nas redes sociais e comentários que fazem nas redes sociais. O teste sorológico ele só apresenta dessa forma. Ele apresenta negativo, é evidente e fácil, né? Quando o IgM dá negativo e quando o IgG dá negativo. Então esse paciente, dando os dois negativos, ele está negativo naquele momento para a Covid-19. A partir daí só temos teste positivo. Positivo quando o paciente está apresentando IgM positivo e IgG negativo. Esse paciente ele está literalmente na fase aguda, nos inícios dos sintomas, aquele paciente contaminante, né? Ele precisa rigorosamente cumprir a sua quarentena para que não possa contaminar nem só sua família, como demais pessoas na comunidade. Então é um paciente positivo na fase contaminante, onde só apresenta IgM positivo. Outro tipo de paciente positivo que pode apresentar é quando o IgM apresenta positivo e IgG apresenta também positivo. Então esse paciente ele está ainda contaminante, porque o IgM está dando positivo, porém ele está se encaminhando para a fase não contaminante, que é o surgimento do anticorpo IgG. Então, o paciente que inspira ainda muitos cuidados, precisa ficar em quarentena e observar como é que vai reagir seu corpo de acordo com os dias a seguir sobre essa manifestação IgM e IgG. Outro caso que esse eu gostaria que vocês atentassem, principalmente porque é este paciente que está dando uma grande confusão nas interpretações, nas mensagens, nas manifestações de redes sociais, que possíveis pacientes que fizeram o teste sorológico e apresentaram este resultado, ou seja, IgM negativo e IgG positivo, ou apresentando positivo ou apresentando a mensuração que é de 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Então, este tipo de resultado que está trazendo muitas indagações, muitos questionamentos equivocados, porém compreensivos, porque não dominam a questão técnica e científica para poder apurar a interpretação. Então, caros amigos e amigas, pacientes que porventura vocês têm um teste sorológico em suas casas e receberam e passarão a receber, nessa situação onde o IgM está dando negativo e o IgG com a numeração acima de 1.2, 2, 4, 6, 10, 20, 30, 40 e assim por diante, esse paciente ele é positivo, porém não está na fase de contaminação, ou seja, na fase aguda da doença, mas é um paciente positivo para a Covid-19 e está se apresentando em condição de sair de quarentena e possivelmente de alta. Claro, deixar bem claro que esse paciente só sairá de alta no mínimo após o 14º dia. Lembrando-se que essa situação geralmente ela só se apresenta quando o paciente já está mais ou menos entre o 14º e o 28º dia de infecção, onde o IgM começa a negativar e o IgG começa a só aparecer. Mas não significa que esse paciente ele é negativo para a Covid. Ele está negativo para o anticorpo IgM e não negativo para a Covid. Esse paciente, volto a repetir, esse paciente ele é positivo para a infecção à Covid-19, porém está na fase de não contaminação, indo possivelmente para a alta da infecção
de Covid e alta para não contaminação, mas deixar bastante claro que esse paciente só poderá sair da quarentena se no mínimo ele estiver com o 14º dia após o início dos seus sintomas e apresentar esse resultado. Sempre com a orientação da equipe, não só médica, como da enfermagem, para que possa melhor esclarecer essas dúvidas. Então, uma outra situação importante, caros amigos e amigas, sobre a questão da sorologia. A sorologia, alguns pacientes têm de forma ansiosa, querendo fazer o teste sorológico, e a qualquer dia e qualquer momento, mesmo que seja particular, lembrando-se que o teste sorológico ele começa a dar uma positividade real e fidedigna a partir do 10º dia. É por isso que os laboratórios eles só querem coletar o teste a partir do 10º dia, porque aí é a certeza do organismo daquele paciente já está produzindo anticorpos necessários para detectar no teste sorológico. Mas aí tem uma ressalva. Tem alguns pacientes que estão fazendo testes sorológicos e deram negativo. Mas é esta a atenção que eu quero explicar para vocês. Mesmo que o teste daquele paciente for negativo, mas negativo para IgM e para IgG, não só para IgM, não significa que aquele paciente não está contaminado para a Covid. O porquê? Porque se ele é contato positivo de um paciente que já positivou, ou ele é um contato domiciliar ou indireto daquele paciente, no momento daquele teste que possivelmente este paciente fez, ele pode estar naquela chamada janela imunológica. É onde o organismo ainda não começou a produzir anticorpos necessário o suficiente para que o teste sorológico detecte. Então precisa ter essa atenção. Então quem faz teste sorológico que é contato positivo de um paciente que positivou, ou é contato indireto de um outro paciente que assim deu positivo, tem que ter a certeza após o 14º dia, senão esse teste sorológico ele não tem uma real fidelidade. Portanto, são esses esclarecimentos que eu gostaria de deixar para vocês, que eu compreendo perfeitamente a ansiedade e a percepção de dizer que o teste rápido não foi real e fez um teste sorológico e deu uma outra situação. Vou voltar a repetir. O teste sorológico que apresentar IgM negativo e IgG com qualquer tipo de numeração não significa que esse paciente não está contaminado a Covid, ele é positivo. Ele só está significando que esse paciente não está na fase aguda, porque já negativou, não está no início do sintoma da infecção. Ele está já na fase de alta, possivelmente alta da infecção, pelo seu restabelecimento, e alta da quarentena. Mesmo assim, voltando a repetir, que mesmo que desse resultado, o paciente só poderá sair de quarentena após o 14º dia. Esse resultado, basicamente, ele só se apresenta em tese nos pacientes que tiveram infecção entre o 14º dia e o 28º dia. Portanto, meus amigos, certo da compreensão dos esclarecimentos sobre os resultados, não só do teste rápido, como também dos testes sorológicos, para que a gente possa, de uma vez por todas, elucidar e esclarecer todos vocês de uma forma bastante pedagógica e sucinta, apesar do longo vídeo, mas que possa de fácil compreensão para todos vocês. Qualquer momento vocês podem retornar o vídeo e lentamente procurar entender quais são as situações que possíveis pode acontecer, não só no teste rápido, como também no teste sorológico para a Covid-19. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.